aulas passadas nós aprendemos sobre modelos probabilísticos e nós vimos que o modelo probabilístico ele não fornece a próxima saída do experimento, mas ele fornece as probabilidades associadas a cada valor do espaço amostral. Antes de definirmos o que é um modelo probabilístico, a gente precisa definir o que é uma variável aleatória, porque os modelos são definidos em termos dessas variáveis. Então, uma variável aleatória ela é uma função que mapeia o espaço amostral na reta real, sendo que cada elemento do espaço amostral é mapeado em um valor real. Então aqui a gente tem o nosso espaço amostral, ômega, e esse espaço amostral ele é formado por diversos elementos. Se for, por exemplo, o lançamento de um dado, esse espaço amostral representa os valores de 1 a 6. Se for o lançamento de uma moeda, pode representar, por exemplo, cara ou coroa. E esses elementos do espaço amostral serão mapeados em um valor real de acordo com essa função. Então essa função ela vai mapear esses elementos do espaço amostral na reta real. E é importante notar que, embora a gente denomine variável aleatória, no fundo ela é uma função. Então notem que, principalmente em ciência da computação, uma variável ela armazena um valor. Então ela pode armazenar desde um valor escalar, pode armazenar uma estrutura como uma matriz, ou um vetor ou uma lista, enquanto que uma função ela vai operar sobre esses valores e vai retornar um outro valor. Então notem essa diferença, mas embora exista esse problema de nomenclatura, a gente vai continuar usando variável aleatória porque em todos os livros de probabilidade que vocês encontrarem, eles vão usar essa terminologia. Então, embora a gente use variável aleatória, notem que na verdade ele é uma função. Vamos então fazer um exemplo para deixar esses conceitos um pouco mais claros. Então suponha que lancemos duas moedas. O espaço amostral associado ao experimento, sendo os eventos C, sai cara, e R, sai coroa, ele é dado por cara, coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Então, na verdade, a gente vai ter aqui o nosso espaço amostral. Como nós lançamos duas moedas, a gente vai ter cara, coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Então, esse aqui representa o nosso espaço amostral. E esses valores vão ser mapeados na reta real. Se nós definirmos x, que seria a nossa variável aleatória, como número de caras, então o que vai acontecer? Então o valor cara, ele vai associar ao valor 2. Se for cara ou coroa cara, ele vai associar o valor 1. E se for coroa, vai associar o valor 0. Então notem que essa variável ela vai simplesmente contar quantas caras ocorrem em cada experimento. Então essa é uma maneira bastante simples de a gente definir a variável aleatória, mas é uma maneira de, em vez de eu trabalhar agora com cara, coroa, cara ou coroa, eu vou trabalhar na verdade com valores reais que permitem com que eu faça operações sobre esses valores. Calcule, por exemplo, probabilidades, eu possa somar esses valores e assim sucessivamente. A gente pode então operar sobre esses valores reais. Uma observação importante é com relação à notação. A gente sempre vai representar variáveis aleatórias por letras maiúsculas e os valores das variáveis aleatórias por letras minúsculas. Então, por exemplo, se x representa a altura de uma pessoa, x pode representar, por exemplo, 1,75 m. Se y representa, por exemplo, a temperatura hoje, y minúsculo vai representar, por exemplo, 30 graus. Então vejam que faz sentido eu calcular, por exemplo, a probabilidade de x ser maior que um certo valor x, ou y ser menor ou igual que um certo valor y minúsculo, só que não faz sentido eu calcular, por exemplo, a probabilidade de x ser igual a 1,75 metros, ou mesmo a probabilidade de y minúsculo ser maior do que 25 graus. Então notem que, por questão de nomenclatura, a gente sempre vai representar variáveis aleatórias por letras maiúsculas e os valores por letras minúsculas. E esses casos aqui não fazem sentido para o cálculo de probabilidades. Variáveis aleatórias podem ser discretas ou contínuas. Vamos primeiro falar o caso discreto. Então, seja x uma variável aleatória, se o número de valores possíveis de x for finito ou infinito enumerável, denominamos x como uma variável aleatória discreta, isto é, os valores possíveis de x podem ser colocados em uma lista, também chamada de tupla. No caso finito, a lista termina, no caso infinito enumerável, ela continua indefinitivamente.
Então, se nós conseguirmos colocar os valores de x em uma lista, então dizemos que x é uma variável aleatória discreta. Quais seriam exemplos? Seriam o número de filhos de um funcionário, o valor que sai num jogo de dado, o valor 0 para sendo cara e 1 sendo coroa no lançamento de uma moeda, e há vários exemplos que a gente vai considerar então nessa aula. Podemos agora definir uma função que vai atribuir a cada valor da variável aleatória discreta a sua probabilidade. E essa função é chamada função discreta de probabilidade, ou simplesmente distribuição de probabilidade. Então a notação que a gente vai utilizar é essa daqui, ou seja, eu vou falar que p de x é igual a um certo xi, i é igual a 1, 2, 3 e assim sucessivamente, ou eu posso representar dessa forma, ou ainda pi. Geralmente a gente vai usar mais essa forma de p de x é igual a xi. Então notem, para cada valor da variável aleatória, agora eu posso atribuir uma probabilidade. E notem que se é uma probabilidade, então a gente vai ter que a somatória de igual a 1 até infinito desse p de x é igual a xi, tem que ser igual a 1. E essa probabilidade, cada elemento, ou seja, p de x é igual a xi, tem que ser sempre maior ou igual que 0 para qualquer i. Ou seja, para que esse p de x igual a xi seja uma distribuição de probabilidade, nós temos que a soma de todos os valores possíveis tem que ser igual a 1, e os valores que ela retorna, ou seja, que essa medida de probabilidade aplicada nos valores possíveis de x, são sempre valores positivos ou nulos. Vamos então fazer um exemplo. Então, duas bolas são retiradas sucessivamente, então são duas bolas, sem reposição, de uma caixa que contém 5 bolas vermelhas e 4 bolas pretas. Seja a variável aleatória x número de bolas vermelhas retiradas no experimento. Determine a distribuição de probabilidade de x. Então, a gente vai ter então uma caixa, uma urna, e essa caixa contém 5 bolas vermelhas e 4 bolas pretas. Então a gente vai retirar 2 bolas dessa urna. A gente quer saber então a distribuição de probabilidade de x, onde x representa o número de bolas vermelhas. Então os valores possíveis de x, como eu vou retirar 2 bolas, eu posso ter 2 bolas pretas, ou seja, nenhuma bola vermelha. Eu posso ter uma bola vermelha e uma bola preta, ou eu posso ter 2 bolas vermelhas. Então a gente pode representar da seguinte forma. Então aqui vão ter as saídas possíveis. Aqui estaria o valor de x. E aqui estaria a nossa probabilidade. Notem que eu represento o x como maiúsculo para a variável aleatória e x minúsculo para os valores possíveis, ou seja, 0, 1 e 2. Então, o que eu posso ter? Eu posso ter, por exemplo, uma bola vermelha e uma bola preta. Nesse caso, x é igual a 1, porque eu tenho uma bola vermelha. E a probabilidade é quanto? Bom, para eu tirar uma bola vermelha e uma bola preta, então eu retirei uma bola vermelha. Então, eu tenho um total de 5, um total de 9. Vezes, e a próxima é a bola preta. Então, eu tenho 4 bolas pretas. Como eu retirei uma vermelha, sobraram 8 bolas pretas. Outra possibilidade seria a primeira bola ser preta e a segunda bola ser vermelha. Nesse caso, x também é 1. A chance da primeira bola ser preta é simplesmente 4 sobre 9. E a chance da segunda bola ser vermelha é simplesmente 5 sobre 8. Outra possibilidade seria tirar 2 bolas vermelhas. Nesse caso, x seria valor 2. E a probabilidade seria quanto? Seria 5 sobre 9. Tirar a primeira bola vermelha. Tirei uma, sobraram 4. Então seria 4 sobre 8. E a última possibilidade seria tirar 2 bolas pretas. Nesse caso, x seria igual a 0. A chance de ocorrer seria 4 bolas pretas no total de 9. Como eu tirei uma bola preta, sobraram 3, no total de 8. Então agora eu posso então escrever essa distribuição de probabilidade. Geralmente a gente representa da seguinte forma, a gente faz uma tabela assim, onde vai colocar aqui os valores de x, e aqui a gente vai colocar os valores de probabilidade. Então, quais seriam os valores de x? Seriam 0, 1 e 2. O caso 0 seria quanto? Seria 4 vezes 3 dividido por 72, ou seja, seria 12 sobre 72. O caso de ser uma bola vermelha, a gente tem 2 casos. Nos 2 casos vai ser quanto? Vai ser 5 vezes 4, 20, 9 vezes 8, 72, então seria 20 sobre 72, mais 20 sobre 72, porque a gente tem 2 casos aqui, então seria simplesmente 40 sobre 72.
E para o caso de ter duas bolas vermelhas, seria simplesmente 5 vezes 4, 20, seria 20 sobre 72. Notem que para verificar se essa conta está correta, a gente tem que somar os elementos e tem que dar igual a 1. Ou seja, 12 mais 40 daria 52, 52 mais 20, 72, 72 sobre 72 daria 1. Então está correto. Então essa seria a nossa distribuição de probabilidade, também chamada função de massa de probabilidade. E essa distribuição de probabilidade ela descreve então a chance de saída de cada valor do experimento. Ou seja, a chance de eu ter o valor 0, ou seja, nenhuma bola vermelha, é 12 sobre 72. A chance de eu ter uma bola vermelha, 40 sobre 72. E a chance de eu retirar duas bolas vermelhas é simplesmente 20 sobre 72. Então notem que, através dessa tabela, nós conseguimos então associar probabilidades a cada saída possível do experimento. Vamos então fazer mais um exemplo. Então o jogador paga R$5 para participar de um jogo de dados, disputando com o oponente quem tem o ponto maior. O jogador e o oponente lançam cada um o seu dado e a seguinte regra de premiação é estabelecida. Se o ponto do jogador é maior, ele ganha 2 vezes a diferença entre o seu ponto e o obtido pelo oponente. Se o ponto do jogador é menor ou igual ao do oponente, ele não ganha nada. A pergunta é, esse jogo é favorável ao jogador? Então, para resolver esse problema, a gente vai ter que calcular a probabilidade de ganho do jogador. Ou seja, se ele tiver uma probabilidade alta de ganhar mais do que R$5, então o jogo é favorável ao jogador, então implica que esse jogo vale a pena jogar. Caso contrário, esse jogo não vale a pena. Então, para resolver esse problema, vamos definir as seguintes variáveis aleatórias. G vai ser o ganho do jogador, X vai ser o valor obtido pelo oponente e Y vai ser o valor obtido pelo jogador. Então, com isso, a gente pode definir essa variável G da seguinte forma. Então, ela vai ser 2 vezes Y menos X se Y for maior que X. Ou seja, o jogador ganha 2 vezes a diferença entre a sua pontuação e a do oponente se o valor no dado for maior do que o do oponente. E ele não ganha nada se Y for menor ou igual que X. Então, com isso, a gente pode agora então calcular a distribuição de probabilidade de G. Então, vamos representar esse diagrama que são os valores de saída do jogador, que é a nossa variável Y, e o valor do oponente. Então, para esses valores nos quais o valor do jogador ele é maior, ele tem algum ganho. Caso contrário, o ganho é zero. Então, vamos já achar onde o ganho é zero. É os valores em que o oponente ele é maior ou igual que o valor do jogador. Então, seriam todos esses valores aqui. Ó. A gente vai ter, por exemplo, o valor 1 no jogador e 1 no oponente, 1 no jogador e 2 no oponente. São todos esses valores. E aí seria o valor 2 e 2, 3 e 3. Então, é da diagonal para cima. Seriam esses valores aqui. Então, para todos esses valores nessa região aqui amarela, G é igual a 0. Se o jogador tirou o valor 2 e o oponente tirou o valor 1, então ele ganha 2 vezes essa diferença, então ele ganha R$2. Se ele tirar 3 e o jogador 2, ele também ganha R$2. Então, todos esses elementos que estão aqui dentro dessa região aqui, marcada por rosa, o ganho é de R$2. Se o jogador tirar o valor 3 e o oponente tirou o valor 1, então ele ganha 2 vezes essa diferença, então daria R$4. Então todos esses valores aqui, nessa região em verde, G vai ser igual a 4. Se o jogador tirar o valor 4 e o oponente tirar o valor 1, então a diferença dá 4 menos 1 dá 3, e o valor que ele ganha é 6. Se tirar 5, menos 2 vai dar 3, vai dar 6 também. Então esses valores vai dar G igual a 6. Se o jogador tira o valor 5 e o oponente tira o valor 1, a diferença é 4, então o ganho vai ser 8, que é essa região aqui em laranja. E por último, se o jogador tirou 6 e o oponente tirou 1, então o ganho dele é 10. Porque 6 menos 1 vai dar 5, vezes 2 vai dar 10. Então esses valores aqui são os valores possíveis de G. Então com isso a gente consegue agora construir facilmente a distribuição de probabilidade. Então a gente vai montar novamente aquela tabela, então a gente vai botar G, aqui estaria a probabilidade. E os valores possíveis são quanto? 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então seria 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Esse diagrama representa todos os valores possíveis do nosso espaço amostral. Então a gente tem um total de 36 possibilidades no espaço amostral. Para G igual a 0, se nós contarmos quantos pontos eu tenho aqui, nós vamos verificar que tem 21 pontos. Então a chance de G igual a 0
é igual a 21 sobre 36. A chance de ser igual a 2 seria 1, 2, 3, 4, 5, então seria 5 sobre 36. G ser igual a 4 seria 1, 2, 3, 4 sobre 36. G igual a 6 seria 3 possibilidades, então seria 3 sobre 36. 8 seria 2 possibilidades. E 10 seria uma possibilidade. Então, notem, para ser favorável, então a gente tem que P de G tem que ser maior ou igual que 6. Maior ou igual que 6 seria quem? Seria o somatório de 6 até 10. Então, seria uma probabilidade de G igual a 6 mais a probabilidade de G igual a 8 mais a probabilidade de G igual a 10. Então, somando seria quanto? Seria, então, 3 sobre 36 mais 2 sobre 36 mais 1 sobre 36. Então, daria 6 sobre 36 e seria igual a 1/6. Portanto, a chance do jogador ter alguma vantagem, ou seja, ele ter lucro, é apenas 1/6. Então, esse jogo, na verdade, não é um jogo favorável. Então, se o jogador jogar esse jogo, há uma alta chance dele perder dinheiro. Podemos, então, simular o problema do jogador utilizando a linguagem Python. Então, para isso, como é que a gente faz? A gente vai simplesmente definir inicialmente o valor da aposta como sendo R$5. NS vai ser o número de simulações que eu vou realizar. Então, eu vou realizar um total de 100 simulações. P vai ser a variável que armazena o número de vitórias do jogador. E aí eu faço um for. Então, eu vou fazer um for de 1 até 100. G vai ser o ganho, começa com 0. Y é o valor que sai no dado do jogador. E como é que eu seleciono esse valor? Eu simplesmente faço um randint de 1 até 6, ou seja, eu seleciono um valor de 1 até 6. X é o valor do oponente. Se y for maior que x, então o ganho é 2 vezes y menos x, que é o que estabeleceu pelo exercício. Se g for maior que a aposta, ou seja, for maior que R$5, então P é igual a P mais 1. Assim que eu sair desse for, eu vou simplesmente fazer que P é igual a P dividido pelo número de simulações, ou seja, vai ser a fração de vitória que esse jogador obtém. Então, se nós executarmos o código, a gente obtém como valor teórico 0,166, que é 1/6 que a gente calculou no exercício, e a chance de lucro, ou seja, a chance do jogador ter um lucro, ou seja, ter um ganho maior do que a aposta, é igual a 0,14. Notem que se eu executar novamente, o valor muda. Então, o próximo deu 0,18, se eu rodar de novo 0,16, e notem ainda que se eu aumentar o número de simulações, eu me aproximo cada vez mais do valor teórico. Então, por exemplo, nesse caso, 0,162. Como exercício, eu sugiro que vocês simulem novamente esse problema, mas vocês simulem mudando o número de jogos, ou seja, vocês verifiquem se vocês aumentarem o número de jogos, o valor simulado se aproxima cada vez mais do valor teórico. Como é que vocês fazem isso? Vocês vão plotar no eixo X o número de simulações, o número de jogos, e no eixo Y o valor simulado. E aí vocês coloquem uma reta mostrando o valor teórico. E vocês vão ver que quanto mais vocês aumentam o número de simulações, mais o valor simulado se aproxima do valor teórico. E isso, na verdade, está relacionado com a definição frequentista de probabilidade que a gente viu nas aulas anteriores. Além do caso discreto, nós podemos definir também variáveis aleatórias para o caso contínuo. Então, dizemos que x é uma variável aleatória contínua se existir uma função f, denominada função densidade de probabilidade, que satisfaça as seguintes propriedades. Essa função f de x ela é sempre maior ou igual que zero para qualquer x pertencente aos reais, ou seja, ela é não negativa. A integral dessa função sobre toda a reta real, de menos infinito até infinito, tem que ser igual a 1. Ou seja, se nós temos aqui a nossa função densidade de probabilidade, então a área dessa função tem que ser igual a 1. Então a integral de menos infinito até infinito da f de x dx tem que ser igual a 1. E além disso, se eu quiser calcular a probabilidade entre a e b, ou seja, x é maior que a e é menor que b, então vai ser uma integral de a a b de f de x dx. Então se nós tivermos aqui, se eu quiser saber a chance de x estar entre a e b, basta que eu calcule essa área sobre a curva. Então essa área aqui vai ser simplesmente a probabilidade de a ser menor ou igual que x, que é menor ou igual que b. Vamos considerar um exemplo. Então, seja x uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade dado por f de x é igual a 2x, para x entre 0 e 1, e é zero caso contrário. Ela vai ser simplesmente 2x, então é 2 vezes x, para x entre 0 e 1.
Então a pergunta é a seguinte: verifique se f de x é uma função densidade de probabilidade e calcule p de x maior ou igual que meio. Bom, para ser uma função densidade de probabilidade, a primeira condição é que f de x é maior ou igual que zero. E nesse caso ela é. Por quê? Porque na verdade é uma constante vezes x, essa constante aqui é positiva, ela é definida no intervalo positivo, então a gente pode ver aqui pelo gráfico que x é sempre maior ou igual que zero. A segunda propriedade vai falar que a integral de menos infinito até infinito da f de x dx tem que ser igual a 1. Então vamos calcular essa integral. Então seria uma integral de menos infinito até infinito. Na verdade, ela vai ser uma integral de menos infinito até zero da f de x dx mais uma integral de 0 até 1 da f de x dx mais uma integral de 1 até infinito da f de x dx. Então a gente definiu essa integral em 3 partes. Na verdade, essas 2 partes aqui a gente não precisa nem se preocupar, mas vamos fazer só para a gente verificar essa propriedade importante que vem do fato de que f de x fora desse intervalo ela é zero. Então nesse caso aqui seria uma integral de 0 e para 1 até infinito ela também vale 0. Então esses 2 termos aqui valem 0. Então vai sobrar simplesmente uma integral de 0 até 1 de 2x dx. Integral de 2x, lembre-se que vai dar simplesmente 2x² sobre 2, de 0 até 1. Esse 2 a gente corta com 2, então vai ser simplesmente 1² menos 0, então essa integral vai dar 1. Então a segunda condição também é satisfeita. E o terceiro pede para a gente calcular p de x maior ou igual que meio. Então p de x maior ou igual que meio é uma integral de meio até infinito da f de x dx. Como ela é definida somente entre 0 e 1, então vai ser uma integral de meio até 1 de 2x dx, ou seja, essa integral vai ser simplesmente 2x² sobre 2, de meio até 1. Esse 2 a gente corta com esse 2, então seria simplesmente 1² menos 1 meio ao quadrado. Então seria simplesmente 1 menos 1/4, então seria igual a 3/4. Então, portanto, essa área, que seria a região de meio até 1, é igual a 3/4. Vamos então fazer mais um exemplo. Então, seja x uma variável aleatória contínua, com função densidade e probabilidade, f de x é c vezes 4x menos 2x², para c é menor que x menor que 2, e é zero caso contrário. Determine o valor de c e calcule p de x maior que 1. Então, para encontrar o valor de c, a gente tem que f de x tem que ser maior ou igual que 0 para qualquer x, e a integral de menos infinito até infinito da f de x dx tem que ser igual a 1. Então, c tem que permitir com que essas duas condições sejam satisfeitas. Então, se a gente calcular então, a integral de menos infinito até infinito da f de x dx tem que ser igual a 1, então a gente vai ter que a integral ela é definida de 0 a 2, então a integral de 0 até 2 de c vezes 4x menos 2x² dx é igual a 1. Ou seja, c vezes a integral de 4x é simplesmente 4x² sobre 2, menos a integral de 2x é 2x³ sobre 3. Essa integral é definida de 0 até 2, isso vai ser igual a 1. Ou seja, c vezes esse 4 eu corto com esse 2, vai sobrar 2. 2² daria 4 vezes 2, 8, menos 2³ menos 0 seria 8 também, 2 vezes 8, 16 sobre 3. Isso aqui é igual a 1. Ou seja, daqui a gente chega aqui c vezes 3 vezes 8, 24. 24 menos 16 daria 8. c vezes 8 sobre 3 é igual a 1. Então a gente chega que c é simplesmente 3/8. Então, esse é o valor de c para que f de x seja maior ou igual que 0 e a integral seja igual a 1. No caso de maior ou igual que 0, é bastante claro porque a gente pode ver que 3/8 é um número positivo, esse valor aqui, nesse intervalo, vai dar um número positivo, então a gente tem que essa função é uma função densidade de probabilidade se c é igual a 3/8. Se nós calcularmos agora p de x maior que 1, a gente tem que p de x maior que 1 vai ser uma integral de 1 até 2, porque ela é definida de 0 até 2, de quem? De 3/8, que é o valor de c, vezes 4x menos 2x²
dx. Então vai ser simplesmente 3/8 vezes a integral de 4x daria 4x ao quadrado sobre 2, menos, e a integral de 2x, 2x ao cubo sobre 3. De 1 até 2. Então seria simplesmente 3/8 vezes. Esse 4 corta com esse 2 daria 2. Então aqui seria quanto? 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 3. 3 vezes 2, 6. Menos 2 elevado ao cubo daria 8. 8 menos 1, 7. 7 vezes 2, 14. Então seria simplesmente 3/8. 3 vezes 6, 18 menos 14 daria 4. Então seria 4 sobre 3. Então esse 3 eu corto com esse 3. Esse 8 vai dar 2, aqui daria 1. Então essa integral seria igual a meio. Então a chance de x ser maior ou igual que 1 é igual a meio. Podemos definir ainda a probabilidade condicional para o caso de variáveis aleatórias. Então, seja x uma variável aleatória tanto discreta como contínua, a definição é a mesma. A probabilidade condicional de que x pertence a S, dado que x pertence a V, é simplesmente, então a gente pensar que esse caso que seria A dado B, então seria simplesmente A intersecção com B, a gente representa por A vírgula B, dividido por P de B. Então a definição é a mesma que a gente viu quando a gente definiu para probabilidades. Vamos fazer um exemplo para ficar um pouco mais claro. Então, seja x, uma variável aleatória com essa função densidade de probabilidade, vamos calcular P de x maior que meio, dado que x é maior que 1/4. Então, se a gente usar a nossa definição de probabilidade condicional, então seria x maior que meio, dado que x é maior que 1/4, é simplesmente a probabilidade de x maior que meio, intersecção com x maior que 1/4, dividido por P de x maior que 1/4. Essa intersecção aqui vai dar quanto? Então, a gente vai desenhar aqui nesse canto. Então, aqui seria, por exemplo, x maior que meio. Então, está aqui o valor meio. E seria esse valor aqui. X maior que 1/4. Então, 1/4 é menor que meio, seria mais ou menos aqui. E seria essa região aqui. Então, se eu fizer a intersecção, a gente vai ver que a região que está nos dois intervalos é apenas x maior que meio. Então, a intersecção de x maior que meio, intersecção com x maior que 1/4, é simplesmente x maior que meio. Então, a gente pode escrever que esse termo aqui seria probabilidade de x maior que meio dividido por P de x maior que 1/4. Então, seria simplesmente uma integral de meio até 1 de 2x dx dividido por uma integral de 1/4 até 1 de 2x dx. Ambas integrais vai dar 2x ao quadrado sobre 2, então seria 2x ao quadrado sobre 2 de meio até 1 dividido por 2x ao quadrado sobre 2 de 1/4 até 1. Esse valor 2 eu já posso cortar com esse valor 2, esse valor 2 também. Então seria igual a quanto? X ao quadrado em cima, então seria 1 ao quadrado menos 1 meio ao quadrado, dividido por 1 ao quadrado menos 1/4 ao quadrado. Isso aqui seria simplesmente 1 menos 1/4, dividido por 1 menos 1 sobre 16. Então daria simplesmente 3/4 dividido por 15 sobre 16. E se nós fizermos a conta, a gente vai obter que vai dar 0,8. Então, a chance de x ser maior que meio, dado que x é maior que 1/4, é simplesmente 80%. Nessa aula aprendemos sobre variáveis aleatórias, vimos o caso de variáveis aleatórias discretas. Nesse caso, os valores da variável aleatória eles podem ser colocados em uma lista, e associado com essa variável aleatória discreta, a gente vai ter uma distribuição de probabilidade, que é representada por uma tabela desse tipo aqui, e a cada valor da variável aleatória, a gente associa uma probabilidade. E essa probabilidade, particularmente, a soma de todos os valores possíveis de P de x é igual a um certo xi, vai ser igual a 1.
E todos esses elementos, P de x é igual a xi, ou seja, todas as probabilidades, elas são maiores ou iguais a zero. E além disso, a gente viu também o caso contínuo. No caso contínuo, a gente vai ter uma função densidade de probabilidade. Essa função é sempre maior ou igual que zero para qualquer x pertencente aos reais. E a integral de menos infinito até infinito dessa função f de x dx é igual a 1. Então, se essa função, a integral, for igual a 1, ou seja, se ela tiver uma área unitária, e além disso ela for maior ou igual que zero para todo x real, então essa função é uma função densidade de probabilidade. E nós aprendemos também sobre probabilidade condicional no caso de variáveis aleatórias. Então, por exemplo, a probabilidade de x pertencer a um certo intervalo S, dado que x pertence a outro intervalo Q, é simplesmente a probabilidade de x pertencer a S e intersecção com x pertencer a Q, dividido pela probabilidade de x pertencer a esse intervalo Q. Na próxima aula, nós vamos continuar estudando variáveis aleatórias e vamos aprender sobre a função de distribuição acumulada.